Olá, o meu nome é Renan e esse é o podcast Trabalha Pra Quem. O podcast Trabalha Pra Quem faz parte do programa de bolsas Percepção dos Brasileiros sobre o Trabalho por Aplicativo, uma pesquisa em parceria do ITS com o IPEC. E nos episódios anteriores a gente falou sobre o que é o trabalho por aplicativo e como a juventude está inserida no atual mercado do trabalho por aplicativo. Continuando essa temporada, no episódio de hoje a gente vai pensar como o trabalho por aplicativo vem afetando as mulheres no Brasil e o que a gente deveria se preocupar dentro dessa relação. Elas trabalham tanto quanto eles, ganham mal e correm os mesmos riscos no trânsito. São as entregadoras por aplicativo. Quando a gente fala sobre mulheres e trabalho, principalmente pensando na sociologia, a gente está pensando numa relação antiga e, sobretudo, conflituosa. A gente fala que a divisão sexual do trabalho é o processo de dividir as funções entre homens e mulheres, um processo que em sociedades antigas que já pensavam as relações homem e mulheres, ou ainda essas classificações de gênero entre homens e mulheres, que não são a única, mas a gente vai tratar nesse episódio de hoje dessa forma, mas em momento nenhum ignorando as complexidades que residem dentro dessas categorias, e a gente vai abordar mais pra frente o que eu quero dizer com isso. Mas pensando na divisão sexual do trabalho, a gente dividiu qual eram as funções de homem e qual eram as funções de mulher, que não é de um todo ruim, mas dentro desse processo a gente criou diferenciações negativas para as funções que são feitas por mulheres e as funções que são feitas por homens. E a complexificação das relações sociais acabou por criar mais camadas dentro dessa divisão. Então a gente pensa em homens, mulheres a princípio, e hoje a gente já consegue pensar em homens cis brancos, mulheres cis brancas, homens cis negros, mulheres cis negras, homens trans, mulheres trans, travestis e outras classificações de gênero que vão gerar relações interseccionais e condições diferentes, sobretudo no mundo do trabalho. Mas aqui, em específico, a gente está tratando com uma divisão entre homens e mulheres. Pensando na realidade do trabalho por aplicativo, a discussão sobre como as mulheres são alocadas ou como estão presentes no trabalho por aplicativo é sobretudo deixada de lado. Quando a gente olha a base de dados do IPEC e do ITS, a gente não tem exatamente perguntas voltadas para pensar a precarização sobre homens e mulheres. A gente fala sobre a precarização do trabalho, a gente fala sobre condições de direito de uma maneira geral e global. Só que quando a gente pensa nas relações de gênero e de raça, a gente entende que as relações gerais não dão exatamente conta de entender como essas pessoas desses grupos vão ser afetadas por aquelas condições. E por que isso? Porque quando a gente trata as condições, a gente sobretudo tem uma mania de masculinizar o que é geral, na medida que até linguisticamente o homem, o masculino, é o elemento neutro. Então, os trabalhadores por aplicativos, os Uberes, os motoristas, é uma ideia de homens, masculino. Mas dentro dessas relações de os motoristas, os trabalhadores, existem e cada vez mais cresce o número de mulheres sendo colocadas sobre essas condições. Como a gente falou nos episódios anteriores, as condições de trabalho por aplicativo têm se tornado cada vez mais degradantes para o trabalhador que exerce. A gente está pensando que são cada vez mais longas as jornadas e tendo cada vez menos direitos e menos condições para tornar essa operação funcional, porque cada vez mais aumentam os custos para que um trabalhador consiga manter aquela condição de trabalho, ao mesmo tempo que se diminuem os ganhos dentro desse setor. Então, aumentando a necessidade de mais horas de trabalho para que se consiga a mesma remuneração de antes. Só que quando a gente fala das relações de mulheres, sobretudo, a gente fala de um acúmulo de desigualdades que desemboca no mundo do trabalho de outra forma.
Por exemplo, quando a gente fala nas horas semanais trabalhadas, segundo a agência de notícias, as mulheres acabam dedicando 6,8 horas a mais do que homens, porque elas acumulam não só o trabalho formal ou atividade remunerada, mas também acumulam e concentram as atividades do cuidado. Enquanto os homens acabam tendo mais tempo para trabalhos remunerados, mas não acabam dedicando essas mesmas horas ao trabalho doméstico. Então, quando a gente fala de condições piores, quando a gente fala do crescimento das horas semanais de trabalho, por exemplo, de uma trabalhadora por aplicativo, a gente implica também em pensar que essa trabalhadora vai acumular não só as horas de trabalho na rua, que crescem, mas também vai acumular as horas de trabalho doméstico que por senso comum se associa naturalmente às atividades da mulher. Então a gente está pensando nessa dupla ou tripla jornada que acaba sendo incapacitante para a mulher, na medida que rouba dela a capacidade, por exemplo, de estar em sociedade. Uma mulher que precisa trabalhar 12 horas por dia e ainda precisa trabalhar mais 6 horas, 7 horas semanalmente para suprir as atividades domésticas, acaba perdendo horas que poderiam ser dedicadas ao lazer ou ainda aos estudos por esse acúmulo de atividades. Quando a pesquisa do ITS pergunta aos entrevistados o que eles pensam sobre o trabalho por aplicativo, na medida que o que eles acham que deveriam ser ofertados para esses trabalhadores, é unanimidade que se entende que esses trabalhadores devam ter condições mais dignas de trabalho. Logo, a gente está dizendo que eles merecem descanso remunerado, aposentadoria, salário mínimo, seguro-saúde, liberdade para recusar trabalho. Mas o que isso implica de fato no direito das mulheres? Na medida que a gente dá condições melhores para que essas mulheres estejam numa condição de trabalho segura, elas acabam se sujeitando a situações de menor vulnerabilidade para manter suas famílias, entendendo que elas têm uma maior segurança para prover a sua família. E por que é importante pontuar, quando a gente fala sobre mulheres e trabalho, a violência como uma peça-chave dentro dessa relação? A gente está ignorando que os trabalhadores que a gente falou antes não estão passando por situações de violência de forma nenhuma. Nos episódios anteriores, eu comentei que aumentaram o número de mortes, por exemplo, de ciclistas na Grande São Paulo. Mas quando a gente fala sobre a situação das mulheres, a gente está falando de um dos países que mais mata e expõe mulheres a situações de violência em todos os lugares. Então a gente está pensando que esse corpo, ainda que dentro de uma situação de trabalho, está numa situação de vulnerabilidade por todos os lados. Então a gente está pensando que essas mulheres não sabem o que elas podem estar expostas, levando em consideração os perigos que a entrada de um passageiro, por exemplo, dentro de um carro pode gerar, mas também o que as ruas que elas circulam com mercadorias também guardam para elas. Essas mulheres também acabam relatando, sobretudo, a sua incapacidade de negar corridas ou negar pedidos na medida que elas precisam do trabalho e precisam do dinheiro para manter suas famílias, mas também pela hostilidade gerada pelo aplicativo frente a esse corpo. Quando a gente falou anteriormente sobre o caso do Galo e como ele foi retalhado na medida que ele escolheu negar ou porque ele disse que não tinha condições de prestar aquele serviço e o aplicativo entendeu então que deveria bloqueá-lo, a gente entende que essas mulheres também estão expostas a essa situação, mas que acabam, por exemplo, se negando menos com medo de que tal coisa aconteça com elas, entendendo também que muitas das vezes elas são a única fonte de renda que as suas casas vão ter. Então, como a gente disse, é importante que a gente comece a pensar como o trabalho por aplicativo vem afetando as mulheres na medida que esse mercado vem crescendo e em passos longos. Por exemplo, o Detran de São Paulo disse que entre janeiro de 2019 a janeiro de 2023 houve um aumento de 50,3% das pessoas, das mulheres, que utilizam o carro como ferramenta de trabalho, ou seja, pensando que elas são motoristas de aplicativo, sobretudo.
Então a gente está pensando que as mulheres têm ocupado esses postos. Mas por que as mulheres têm ocupado esses postos? Entre relatos de mulheres que falam os motivos que levaram elas a ocuparem esses postos, a gente está pensando sobretudo uma característica central do trabalho por aplicativo que já foi vista nos episódios anteriores, que é a flexibilidade dos horários e a capacidade de dosar as horas trabalhadas frente à rotina que se enfrenta. Então a gente está dizendo que uma mulher que tem filhos, ou ainda uma mulher que acaba tendo que cuidar de algum familiar, acaba encaixando nos horários que tem livre essa atividade remunerada, o trabalho por aplicativo, para conseguir manter a sua casa, gerir a casa que ela habita. Mas a gente também está pensando que no momento que ela ocupa esses espaços, esses pequenos espaços com essa atividade remunerativa, e sendo trabalho por aplicativo, esse trabalho formado por condições desfavoráveis de trabalho, estão então vulneráveis a qualquer tipo de intempérie que leve elas a sair ou ainda a não conseguir manter essa atividade e não conseguir romper com esse ciclo de necessidades. Ou seja, a mulher precisa do trabalho porque caso ela não tenha, a família dela pode entrar em vulnerabilidade social, por exemplo, insegurança alimentar. Mas caso alguma coisa aconteça com ela, essa família não tem ferramentas para conseguir impedir que essa situação retorne. Porque não há ainda seguridade para essas mulheres. E na medida que não há seguridade para essas mulheres, a gente está pensando na afetação de famílias inteiras. Quando a gente fala também sobre segurança com o corpo da mulher, a gente fala sobretudo nos casos de violência que essa mulher pode estar exposta. Na medida que muitas vezes a cultura levou a entender que o corpo feminino é um corpo a serviço do homem que a deseja. Logo, não é incomum que essas mulheres relatem diversas situações de assédio, mas também de violência de cunho sexual ou físico que elas estão expostas. Essa necessidade levou também à criação de aplicativos como o Lady Driver e o Divas Drivers, que são aplicativos voltados para que mulheres dirijam, mas também para que mulheres passageiras possam se cadastrar e fazer uso de viagens que de alguma forma sejam mais seguras para esse corpo. Por exemplo, em Minas Gerais houve o caso da mulher que foi deixada na rua pelo motorista de aplicativo e acabou sendo violentada sexualmente. Então a gente está pensando que a violência frente a esse corpo criou um espaço, uma lacuna dentro do mercado que os aplicativos acabaram também saciando. Mesmo que a gente pense que o trabalho por aplicativo tem milhares de precariedades ainda, também é importante pensar que ele ainda supre algumas necessidades cotidianas que não conseguem ser supridas de outra forma. Isso também é perceptível na pesquisa do ITS quando perguntam o que eles associam ao trabalho por aplicativo, e muitas vezes o trabalho por aplicativo é associado à comodidade, à rapidez, à velocidade. Então, a gente está dizendo que essas mulheres precisam desse trabalho, que essas mulheres precisam desses aplicativos para conseguirem, por exemplo, se deslocarem até em casa à noite, sobretudo, para que consigam ter condições melhores de chegar em casa. E que na medida que os aplicativos os aplicativos que são majoritariamente formados por homens não conseguem dar conta de dar segurança a essas mulheres, elas buscam esses aplicativos feitos sobretudo por mulheres. Então a gente está entendendo que o trabalho por aplicativo, quando ele se conjugado a mulheres, ele cria especificidades que não dão Então a gente conseguiu entender que quando a gente conjuga o trabalho por aplicativo e as mulheres, a gente consegue entender que existem condições específicas aqui que não são abarcadas apenas pela generalidade do trabalho por aplicativo. Ainda que essas mulheres sejam trabalhadoras precarizadas
ou ainda clientes vulneráveis que precisam desse nicho de mercado ocupado pelos aplicativos, por serem mulheres, elas já estão em situação de desvantagem quando comparados a homens, sobretudo homens brancos, porque elas acumulam as desigualdades do campo do trabalho, mas também acumulam as violências do campo do gênero. Como esse trabalho vai afetar pessoas negras e o que os aplicativos podem fazer em relação a isso? É isso, muito obrigado.